Fala galera, tudo tranquilo, tudo beleza? Hoje a gente vai revisar um pouco os conceitos aí, né, de dinâmica, leis de Newton, atrito, força do movimento circular, trabalho de uma força, e eu coloquei questões aí para a gente revisar, certo? Esses conceitos que são importantes para a prova de vocês, beleza? Então vamos começar aí a primeira questãozinha aí, né? A primeira questãozinha é uma questão tranquila. Ele fala o seguinte, ó: um automóvel com uma massa de 1.200 kg tem uma velocidade de 72 km por hora. Quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare em 10 segundos. A intensidade da força aplicada ao carro pelos freios vale em newtons. Então vamos para a primeira questão, né? Eu representei aí esses dois carrinhos aí, né? Um carrinho no caso, né? Para a gente perceber o seguinte, ó. No início, ele tinha uma velocidade aqui, né? Ele tinha uma velocidade que era V0, de 72 km por hora, certo? Então o carrinho ele tinha uma certa velocidade. E aí ele parou, aqui ele parou, ó. O carrinho parou aqui, ó. No que ele parou, a velocidade final dele é igual a zero. E ele gastou um tempo de quanto? A questão informou que ele gastou um intervalo de tempo de 10 segundos. 10 segundos. Ok? Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. As forças que agem no carrinho é a força normal, ó, a força normal que é para cima, não é? Força normal, força peso que é para baixo. Mas a normal e o peso elas vão se anular, não é? Porque não tem nenhum movimento para cima. O movimento que ocorre é na horizontal aqui. E a força que vai fazer esse carro parar, essa força ela é contrária ao deslizamento aqui, né? Essa força aqui, ó, é aquela famosa força de quem? Força de atrito, né? É a força de atrito que atua nesse carrinho aqui, certo? Então, a gente sabe que força resultante, ó, força resultante é massa vezes quem? É massa vezes aceleração, certo? Força resultante aqui é a minha força de atrito que vai atuar, é a única força que atua, causando um movimento aí, né, para que ele pare. É igual a massa do carrinho vezes quem? Vezes a aceleração. Só que eu não tenho aceleração, mas eu posso achar a aceleração facilmente aqui, ó. Veja, ele deu a velocidade inicial, que é 72 km por hora. A velocidade final é igual a quanto? A zero. Essa velocidade inicial aí, quando você passa para metros por segundo, ó, 72, você vai ter que dividir por quanto? Por 3,6. Então isso aqui é igual a quanto? A 20, né? 20 metros por segundo. Então eu tenho, amiguinho, minha velocidade inicial. Se eu tenho a minha velocidade inicial, eu vou usar a equação da velocidade de um movimento uniformemente variado. V é igual a V0 mais A vezes T. Ó. Velocidade final é zero, ele parou. A velocidade inicial é 20. A aceleração eu vou descobrir. E o tempo é 10 segundos. Certo? Então, passando para lá vai ficar menos 10 A é igual a 20. A aceleração, logo aqui, né, que é uma desaceleração, é igual a menos com mais. Dá menos 20 dividido por 2, por 10, dá 2, né? Então, 2, deixa eu só ajeitar aqui, 2, ó, 2 metros por segundo ao quadrado.
Então, aqui eu tenho a minha aceleração. Esse sinal negativo aqui é porque ele está desacelerando, né? Esse movimento aqui não é porque o sinal é negativo, né? Mas esse movimento é retardado, certo? O módulo da velocidade diminui com o tempo, certo? Nesse caso aqui, o sinal deu negativo. Mas a gente vai trabalhar o módulo dela, né? O módulo da aceleração. Nesse caso, porque a força é um vetor, né? Então, aqui, ó, força de atrito, que é a força que ele está querendo aí, né? A força aplicada nos pneus, é igual à massa do carro, que é 1.200 kg, vezes a aceleração, que é quanto? A aceleração é 2. A gente acabou de achar ali. Só que é o módulo de menos 2, que é 2, né? Logo, a minha força de atrito é igual a 2.400 newtons. Só isso. Então, a primeira questão, amiguinho, já se foi. Ó. Muito fácil, né? Tranquilo? Carrinho ali em movimento. E aí ele para, a força de atrito se opõe ao deslizamento, né? Então, nesse caso aí, a alternativa correta é a letra B, ok? Então, copia isso aí. Dá uma pausa no vídeo para a gente ir para a questão de número 2. Vamos lá, galera, vamos lá. Questão 2. Dois carrinhos de supermercado, A e B, podem ser acoplados um ao outro por meio de uma pequena corrente de massa desprezível, de modo que a única pessoa, em vez de empurrar dois carrinhos separadamente, possa puxar o conjunto pelo interior do supermercado. Um cliente aplica uma força horizontal constante de intensidade F sobre o carrinho da frente, dando ao conjunto uma aceleração de intensidade 0,5 metros por segundo ao quadrado. Sendo o piso plano e as forças de atrito desprezíveis, o módulo da força F e o da força de tração na corrente são, em Newton, respectivamente. A questão 2 é uma questão clássica, né? Ele está querendo que você determine a tração, né? A tração aqui nessa corrente, não é isso? Ok? E, nesse caso, ó, o módulo dessa força F também. Não é isso que ele quer? Ele quer o módulo da força F e a tração, certo? Então, como ele deu a aceleração aqui, que é 0,5, eu posso adotar isso aqui um conjunto só, né? Ou seja, F vai puxar tanto o carrinho A quanto o carrinho B. E aí a gente acha o valor de F facilmente aqui, ó. Então, ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o valor dessa força. Então, aqui, ó, F vai ser igual ao conjunto todo, né? Esse conjunto todinho aqui, ó. Eu vou somar tanto o carrinho A quanto o carrinho B, sendo puxado por uma força F. Então, ó, vai ser a massa de A mais a massa de B vezes quem? A aceleração. Ok? Então, F, nesse caso aqui, ó, F vai ser igual a quem? A massa de A. Quanto é a massa de A? 40, olha ali, 40. A massa de B, quanto é a massa de B? 100. Que multiplica a aceleração, que é quanto? 0,5. 0,5. Então, F vai ser igual a 40 mais 100 dá 140. Multiplicado por 0,5, nesse caso aqui a força é igual a quanto? 70, né? 70 newton. Então já achei a força F. Ok? A força F já calculei. O que é que eu vou achar agora? Eu vou achar o valor dessa força que a corrente exerce, né? A força de tração aí, né? Então, bora fazer o seguinte, vamos aplicar,
fazer colocação de forças aqui. Veja só, o carrinho A puxa o carrinho B. Então existe uma força puxando ele para a esquerda. Só pode ser quem? A força de tração, né? Então aqui, ó, existe uma força de tração. Ação, você tem uma reação aqui, né? Mesma direção, mesma intensidade, porém sentidos opostos, ok? Então veja, como é que eu posso calcular a tração? Aplicando a força resultante em A ou em B? É mais fácil aonde? Usar em B, né? Porque o bloco B, o carrinho B, aliás, eu só tenho uma força atuando sobre ele, que causou esse movimento, que é a força de tração. Como A e B estão conectados através dessa corrente, tanto A e B vai ter a mesma aceleração. Então eu posso aplicar, ó, a segunda lei de Newton para o bloco B. Então eu vou fazer aqui, ó, força resultante em B. O que é força resultante? É a massa do corpo vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Só que a força resultante que tem no bloco B, eu sei que existe a normal, existe o peso, mas essas duas forças vão se anular. A única força que atua, que causa o movimento ao bloco B, é a tração. Então, a minha força resultante aqui, ó, a minha força resultante é a própria força de tração. Deixa eu apagar isso aqui, que isso é horroroso. Então, ó, a força de tração aqui, amiguinho, ó, que é igual a quem? A massa, só que aqui é a massa de quem? A massa de B, viu? A massa de B, ó, olha quanto é aqui, ó, 100 quilogramas. Então, a massa de B é 100 quilogramas. Quanto é a aceleração? A aceleração é 0,5. A aceleração é 0,5. Então, 100 vezes 0,5, isso aqui vai dar 50, né? 50 newtons. Então, tá aqui a minha força de tração, ok? A minha força de tração que eu achei, ok? Eita, que negócio horrível saiu aqui. Amiguinho, essa mesa, às vezes, ela me contraria. Eu faço de um jeito, ela vem para outro. Então, ó, aqui, força de tração. Nesse caso, amiguinho, qual a resposta mesmo? Ele quer, respectivamente, né? Ó, F e quem mais? E a força de tração. Então, F a gente achou que é 70 e força de tração 50 newton. Então, só pode ser a letra C, né? Então, tá aí a questão 2 para vocês. Copia isso aí, vamos para a questão de número 3. Essa também foi fácil, né? Até agora tudo tranquilo, só aplicação. Como eu digo para vocês, colocação de forças, aplicar as fórmulas corretas, não tem como errar, ok? Então vamos para a questão 3. Questão 3. Dois blocos A e B, de massas MA 6 kg e MB 4 kg, são conectados por um fio que passa por uma polia fixa, como representado na figura. Quando o corpo A é abandonado a partir do repouso, de uma altura h igual a 2 metros do solo horizontal, o sistema move-se livre de resistência do ar. Considerando a polia e o fio ideais, IG 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade do bloco B, quando o bloco A atinge o solo, é... Então, a questão 3, ele quer saber a velocidade do bloco B quando o bloco A chegar no solo, atingir o solo, não é isso? Vamos analisar isso aí, né, gente? Vê só, quando o bloco B, por exemplo, quando o bloco B, ele chegar nessa posição aqui, ó, nessa posição aqui, nesse pontinho aqui, ó, ele vai andar quanto? Ele vai andar H, né? Só que A vai descer quanto? Vai descer H. Então, a distância que B vai subir é a mesma distância que A vai descer, certo?
Consequentemente, o tempo vai ser o mesmo, a velocidade vai ser a mesma, a velocidade de A é igual à velocidade de B. Quando A tocar no solo, B vai chegar nesse ponto aqui com velocidade igual, só que em módulos, não é? Em mesmo módulos, mas só que de sinais contrários, sinais opostos, não é isso? Agora a gente vai fazer primeiro a colocação de forças aqui, ó. O bloco A existe a força peso que é para baixo, ó. Força peso de A, ó. Tá vendo? A vai puxar B para cima. Existe em B uma força de tração aqui, ó. Certo? Força de tração. Ação, você tem uma reação. A reação ocorre no bloco A. Então, aqui existe uma força de tração aqui, ó. Ok? Tranquilo isso? Veja, e o bloco B, existe quem? O peso dele, né? Para baixo aqui, ó. O bloco B existe o peso dele, né? O peso de B. Eu não vou colocar aqui a força normal. Por que eu não vou colocar a força normal? Porque a força normal ela só vai atuar no instante zero. Quando esse sistema aqui ó, começa a cair, o bloco A começa a cair, a normal vai deixar de existir aqui. Ó. A normal vai ser zero. Só vai existir quem? Tração e peso. Então, a força normal só está atuando uma coisa muito rápida, no instante praticamente 0,001 segundo, entendeu? Então, ele não vai atuar aqui depois. Não adianta você colocar a força normal aqui, que não vai adiantar de nada. Ela não vai suprir a necessidade para você resolver essa questão, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aí? Veja, a gente vai, além da colocação de forças, a gente vai adotar um sentido que ele vai se movimentar, né? Por exemplo, como o bloco A é mais pesado que B, então a tendência é que B suba com uma aceleração, que eu vou chamar de A, e o bloco A vai descer com essa mesma aceleração, né? Com essa mesma aceleração, ó, que eu vou chamar também de A. Eita, que A horroroso. Ah, meu Deus. Então aqui, ó, é a aceleração de A, que é a mesma do bloco B. Ok? Então a gente vai fazer o quê? Aplicação da segunda lei de Newton para cada bloco, certo? Então eu vou fazer o seguinte: bloco A não está descendo, eu tenho uma força para baixo e uma força para cima. Quem é minha força resultante? É o peso de A, ó, o peso de A, menos a tração. É igual a massa de A vezes a aceleração. O bloco B não está subindo, eu tenho uma força para cima e uma força para baixo. A gente subtrai, né? Então vai ser tração, ó, tração, menos o peso de B é igual a massa de B vezes a aceleração. Formou um sisteminha de equação do primeiro grau, amiguinho, ó. A gente vai usar o velho método da adição, ó. Eu vou somar termo a termo aqui, ó, método de adição. E aí eu já posso cancelar aqui, né? Mais t com menos t cancela, dá zero. Aí vai ficar, primeiro membro, peso de A menos peso de B é igual. Aqui eu posso deixar, isso aqui é um A, né? Eu posso deixar em evidência quem? Eu posso deixar em evidência o A, né? Então vai ficar aqui, ó, massa de A mais massa de B vezes aceleração. Como é que eu calculo o peso? Peso é massa vezes a gravidade. Ó. A massa de A é 6. A gravidade é 10. Então, 6 vezes 10 dá 60. Então, peso de A é 60. Peso de B. A massa de B é 4. A aceleração é 10. 4 vezes 10, 40.
Então, peso de B é 40. Vamos logo somar aqui, ó. Massa de A mais massa de B. 6 com mais 4, 10. Então, aqui é 10. 10 vezes a aceleração. 60 menos 40, isso aqui vai dar 20, que é igual a 10A. Logo, a aceleração vai ser 20 dividido por 10, que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então, achei a aceleração. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Ele quer, ó, determinar, amiguinho, quando A chegar aqui no solo, qual é a velocidade que B vai chegar nesse ponto aqui, ó. Qual é a velocidade que B vai ter aqui, amiguinho? Como é que eu vou fazer isso? A velocidade inicial dele é igual a quanto? A zero, né? Partiu do repouso. E aí eu posso usar a velha equação de Torricelli, né? Então, bora fazer aqui, ó. Ela aqui, ó. Vamos fazer aqui a equação de Torricelli. Ó, VB, que é a velocidade final de B, né? Ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS, né? Esse ΔS é aquele H ali, então vamos colocar, né? H, certo? Velocidade de B ele quer, velocidade de B ele quer. V0 é 0, 0 elevado ao quadrado, mais 2 vezes A. A é quanto? A gente acabou de achar ali que é 2. H é quanto? Olha que o valor de H ele deu aqui, né, amiguinho? Ó, H é 2 metros. Então, vamos substituir aqui, né? H igual a 2 metros aqui, ó. Então, VB ao quadrado é igual a 2 vezes 2 vezes 2 dá quanto? Dá 8. Não é isso? Aqui deu 0, né? Aqui deu 8. 8 mais 0 dá 8. Logo, VB, nesse caso aqui, ó, vai passar aqui a potenciação, passa para lá a raiz, né? Raiz quadrada de 8. Só que raiz quadrada de 8, tu sabe que é raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2, né? E raiz quadrada de 4 é 2, né? Então vem para fora o 2 e fica o 2 ali, né? Então fica 2 raiz de 2, o que? Metros por segundo. Chegamos à nossa solução, né? Então, ó, VB, amiguinho, é igual a isso aqui. Tá vendo? Aos pouquinhos eu vou começar a desenhar certo, viu? Nessa mesa. Depois vai ficar best, né? Tem isso aí? Tem, né? Letra B. Fácil demais, né? Só é fazer colocação de forças, ver qual é a fórmula que a gente vai utilizar, que é o quê? Força resultante, que é massa vezes aceleração. E aí, para calcular a velocidade, a gente tem que utilizar o quê? Movimento uniformemente variado, né? As equações, né? Que a gente sabe que velocidade, V igual a V0 mais AT, tem a equação de Torricelli, não é? Que é V ao quadrado, V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, não é isso? Então a gente tem que saber utilizar a fórmula correta, a expressão correta, para a gente chegar o nosso resultado, ok, amiguinho? Então copia isso aí, questão 3, tá? Essa foi um pouquinho mais trabalhosa, mais tranquila, né? Então vamos para a questão de número 4. Copia aí. Questão 4. Um homem sustenta uma caixa de peso 1000 newtons que está apoiada em uma rampa com atrito, a fim de colocá-la em um caminhão, como mostra a figura 1. O ângulo de inclinação da rampa em relação à horizontal é igual a θ1 e a força de sustentação aplicada pelo homem para que a caixa não deslize sobre a superfície inclinada é F, sendo aplicado à caixa paralelamente à superfície inclinada, como mostra a figura 2. Quando o ângulo θ1 é tal que seno de θ1 é igual a 0,60 e cosseno de θ1 é igual a 0,80, o valor mínimo da intensidade da força F é de 200 newtons. Se o ângulo for aumentado
para um valor θ2, de modo que seno de θ2 é igual a 0,80 e cosseno de θ2 é 0,60, o valor mínimo da intensidade da força F passa a ser de... Então vamos lá, ele quer que você determine a força mínima, né? Quando esse ângulo aqui, ó, quando esse ângulo θ1 passar para θ2, ou seja, vai aumentar, né? O que é que vai acontecer com isso? Então, primeiro a gente vai fazer colocação de forças aí, né? Então, primeiro, aqui eu tenho a força normal, ó, a força normal. Só ajeitar aqui. Força normal. Tá aqui. Certo? A força peso, para baixo, eu vou fazer a decomposição dessas duas forças. Aí você já sabe que é a componente normal ao plano, que é essa daqui, ó. Meu PY, né? Ó. PY. E tem a componente tangencial ao plano, que você sabe que está para cá, ó. Que é o meu PX, né? PX, certo? E veja, a tendência é que essa caixa aqui, ela deslize para baixo. Se ela está deslizando para baixo, a força de atrito tem que se opor à tendência ao deslizamento. Então a força de atrito só pode estar para cima aqui, né? Nessa direção aqui, ó. Ó. A força de atrito, né? O FAT aqui, ó. Ele está para cima. Certo? Então, como essa caixa está em equilíbrio, quais são as forças que vai agir nela, né? Então, nesse caso, na direção tangente ao plano, você tem uma força para cima, FAT, você tem uma força para cima, que é F, e você tem uma força para baixo, que é P de X. Então, como isso aí está em equilíbrio, as duas forças para cima somadas tem que ser igual à força para baixo, que é PX. Então, como isso aí está em equilíbrio, a força resultante é zero. Então, nesse caso aí, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho, vou colocar aqui, ó, para, deixa eu só diminuir isso aí, para θ1. Você já sabe que é o ângulo quando ele falou, né? Quando aquele valor de F é igual a 200 newtons, né? Então vamos lá, para θ1. Então eu tenho duas forças para cima, que é F e FAT. Então essas duas forças para cima, F mais FAT, tem que ser igual a quem? A P de X. A P de X, certo? F nesse caso aí, ó, ele deu, né? Mas vamos colocar no final aqui, ó. F mais FAT é μ, no caso é estático, vezes a normal. P de X, lembra que é P, o seno do ângulo. No caso ali, o ângulo é θ1, né? Certo? F, vou repetir aí, mais mi estático, a gente vai calcular esse mi estático, vezes a normal. Só que a normal, amiguinho, dá uma olhada, ó, a normal aqui, ó, ela é igual ao meu PY. Então, no lugar de F, eu vou colocar quem? PY, que é igual a P vezes o seno do ângulo θ1. Então, F mais mi estático. Como é que eu calculo PY? A gente viu naquela aula de plano inclinado, né? PY é P
cosseno do ângulo. Então, cosseno de θ1 igual a P vezes o seno de θ1. Ok? Então, agora eu vou substituir, ó. F vale quanto? Vamos lá, vamos procurar aqui, ó. F ele deu, ó, 200 newtons. Vamos substituir aqui, ó, 200 mais mi estático, eu vou calcular peso. Ele falou do peso, né? Olha o peso aqui, ó, amiguinho. Olha o peso aqui, ó, 1000 newtons. Substitui aqui 1000 newtons. Cosseno de θ1, ele deu cosseno de θ1? Lógico, olha aqui, ó. Cosseno de θ1, olha ele aqui, cosseno de θ1, 0,80 ou 0,8, né? 0,8. Ok? Peso, 1000. Seno de θ1, também ele deu, é 0,60 ou 0,6, né? 0,6. Ok? Então aqui é 200 mais, ó, 1000 vezes 0,8 dá 800. 800 vezes mi, 800 mi. Mi estático, né? Mi estático. Do outro lado, ficou quanto? 1000 vezes 0,6 dá 600. 600. E aí eu vou deixar aqui, ó, 800. 800. Eita, que 800 feio. 800 vezes mi estático. Vou passar o 200 para lá, ó. Quando eu passo 200 para lá, vai ficar 600 menos 200, que dá 400. 800 está multiplicando, passa para lá dividido, então mi estático aqui, ó, é 400 dividido por 800, né? 400 dividido por 800. Vou cortar esses dois zeros aqui, né? Esses dois aqui. Fica 4 dividido por 8, que é 1 sobre 2, que é 0,5. Então, o coeficiente de atrito estático, a gente já calculou, é 0,5, amiguinho. Certo? Pronto. Eu vou fazer agora a mesma continha, só que agora o ângulo vai aumentar. Em vez de ser θ1, vai ser θ2. Então, eu vou fazer aqui, ó, para θ2. Vamos lá. θ2, vamos lá. Meu Deus, isso é horroroso ali, né? Vamos ajeitar isso aqui. Vamos ajeitar para ficar legalzinho para vocês aí, né? Ficar legal, top. Vamos lá, para θ2. E aí eu vou fazer a mesma conta, gente, ó. A mesma conta. As forças são as mesmas. O que é que vai mudar? Só o seno e o cosseno do ângulo. Porque em vez de ser θ1, agora vai ser quanto? θ2. E aí a força que o camarada vai aplicar tem que ser maior, né? Imagine uma situação, você empurrando, por exemplo, sei lá, uma geladeira num plano horizontal. Se for um plano inclinado, você vai ter que fazer mais esforço, ou seja, você vai ter que fazer uma força maior. Então, o que é que vai ocorrer aí agora, certo? Nesse caso aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, em vez de ser θ1, vai ser θ2. Então, provavelmente o ângulo é maior, o que é que acontece? A força vai ser maior, certo? Então, a gente vai fazer a mesma continha, não é? A mesma continha, eu vou começar aqui, ó, pegando F, vou pegar a mesma coisa disso aqui, ó. A mesma coisa disso aqui, ó. Mesmo, certo? Então eu tenho, ó, F mais FAT
é igual a P de x. Vai ser a mesma coisa, ó. F, quer dizer, a mesma coisa entre aspas, né? As mesmas fórmulas, no caso. Força de atrito, né? Mi estático vezes a normal. Só que a normal não é P cosseno, eu já vou aproveitar aqui, ó. Mi estático vezes a normal. E a normal é igual a P de Y. E P de Y é P cosseno. Então a gente já ganha tempo aqui, ó. P vezes o cosseno. Só que o cosseno agora é de θ2. Ok? P de x é P vezes o seno do ângulo. Seno de quem? Seno de θ2. Ok? Beleza? Vamos lá. F é o que ele quer. Mais mi estático, a gente calculou ali, é 0,5. 0,5. O peso é igual a 1000, né? 1000. E o cosseno de θ2, quanto é o cosseno de θ2 agora? Ó, o cosseno, olha aqui, ó. Cosseno de θ2 é 0,6. Então aqui, ó, 0,6. O peso, 1000. E o seno de θ2, o seno de θ2, ó, é seno, olha aqui, ó, seno de θ2 é igual a 0,80 ou 0,8, né? Olha aqui, ó, 0,8. Certo? Então vamos lá. F é o que ele quer, a nova força, né? 0,5 vezes 1000 vezes 0,6. Pega um zero aqui e multiplica por isso, dá 5. Pega outro zero aqui e multiplica por 0,6, dá 6. Aí vai ficar 5 vezes 6 vezes 10, porque sobrou um zero aqui, né? 5 vezes 6 dá 30, vezes 10 aqui, 300. Entendeu? Não, mas dá para entender, né? Essas contas que eu faço aí é para a gente ganhar tempo, gente. Ó, 1000 vezes 0,8 dá quanto? Dá 800, né? Agora morreu, né? Agora, fácil, ó. F vai ser igual a quanto? 800. Passa 300 para lá, menos 300. F nesse caso aqui vai ser igual a quanto? F vai ser igual a 500 newtons. Vou ajeitar isso aqui que isso é horroroso. Às vezes eu sinto falta do quadro, é isso, gente. Que eu escrevo nessa mesa e fico me olhando, meu Deus. Então F é igual a 500 newtons. Só isso. E aí a gente chega à nossa respostinha, né? A nossa solução da nossa questãozinha aí, certo? Então, a questão bem legal, né? Plano inclinado com atrito. Então, alternativa aí, letra E. Então, copia para a gente ir para a próxima. Essa foi pesadinha, né? Mas é assim mesmo. Vamos lá. Vamos para a questão de número 5. Copia isso aí, não desanima não, que é assim mesmo. E o importante é que você vai aprender. Vamos lá, vamos para a questão de número 5, fera. Questão 5. A figura mostra um quadro pendurado na parede do fundo de um vagão de um trem, que se move com aceleração horizontal constante AH, igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Em determinado instante, o quadro cai, deslizando em contato com a parede do vagão. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre as superfícies da parede e do quadro vale 0,3 e que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração vertical do quadro enquanto ele desliza pela parede é... Então vamos lá, ele quer que você determine a aceleração na vertical, né? Então eu já fiz o desenho aqui, ó, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Ó.
Isso aqui é a parede, né? A parede do fundo do trem. E esse quadro aqui, azul, eu representei ele aqui, ó, como um bloco, certo? Para a gente facilitar o entendimento de vocês. Então, vamos fazer a colocação de forças, né? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, a força normal, ela está atuando aqui, né? A força que a superfície exerce sobre o bloco. E ela é sempre perpendicular, não é isso? Então, a força normal está aqui, ó. Essa é a minha força normal. Está aqui ela, certo? Qual a outra força que a gente tem? A gente tem a força peso para baixo aqui, ó. Força peso, certo? Veja, esse bloco ele tem a tendência a deslizar para baixo. O atrito vai se opor, né? Se opõe ao movimento dele. Então, se ele está para baixo, o atrito é para cima aqui, né? Então, a minha força de atrito está atuando nessa direção aqui, ó. E nesse sentido. Então, a minha força de atrito, o meu FAT, nesse caso aqui, ó, ele está aqui. Ok? Na horizontal, ele deu uma aceleração, né? Que o trem não está em movimento, o trem está se movimentando para cá, ó. Então, existe uma aceleração que está nesse sentido aqui, ó. Aqui está a minha aceleração. Só que essa aceleração aqui, ela é na horizontal, né? Então, vou colocar aqui AH. Certo? Tá igualzinho que tá ali, né? AH minúsculo. Para você perceber ali, né? Então, aqui, ó. AH. É isso aqui, ó. Essa aceleração aqui, ó. Que é 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, essa aceleração aqui, ele deu. Ok? Só que o bloco, ele vai deslizar para baixo. Ele tem uma aceleração para baixo também, né? Ele tem uma aceleração para baixo. Essa aceleração para baixo, nesse caso aqui, eu vou chamar de, como é aceleração vertical, eu vou chamar de AV. AV, aceleração vertical. Ok? Tranquilo? Podia ser qualquer letra, né? Não importa. Então, aceleração para baixo. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular aí essa relação, né? Na horizontal. Vamos ver aqui na horizontal, ó. Eu vou fazer aqui. Fazer aqui no cantinho, ó. Na horizontal. Na horizontal. Vamos analisar, né? Pronto. Na horizontal a gente tem quem? Quais são as forças que agem? Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Força resultante na horizontal. Vou chamar de FH, certo? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Na horizontal, eu chamei de H ali, né? Que ele deu, né? Só que força resultante na horizontal, a gente só tem uma. Qual é? É essa normal aqui, ó. Então, a própria força normal é minha força resultante na horizontal. Então, aqui, ó, normal é minha força resultante na horizontal é igual a massa, né, que eu não sei quanto é, mais a aceleração, eu sei, a aceleração é 2, certo? Então, a normal nesse caso aqui, amiguinho, normal é igual a 2 vezes m, que dá 2m. Isso daqui a gente vai precisar, né? Então, aqui, ó, eu já tenho a minha força normal, ok? Vamos ver agora na vertical, né? Na vertical, ó. Vou colocar aqui em cima, ó. Na vertical.
Na vertical, a gente agora tem duas forças ali agindo, né? Duas forças. Quais são as duas forças? A gente tem o peso e tem o FAT, que é a força de atrito. Como ele está descendo, a tendência é ele descer, minha força resultante, vou colocar aqui, ó, força resultante na vertical, vou chamar de V, ó, força resultante na vertical, é a massa do bloco vezes a aceleração na vertical, que é justamente o que ele está querendo. Força resultante na vertical. Duas forças de sentidos opostos subtrai a maior menos a maior. A maior menos a menor. A maior, no caso, é o peso menos a força de atrito, o FAT. É igual a M vezes a V, que é a aceleração na vertical. Peso é massa vezes gravidade. Só que a massa ele não deu, mas a gravidade ele deu, né? A gravidade, nesse caso, ele deu. Eu vou substituir depois aqui, ó. A massa, vou colocar aqui, ó. Peso é massa vezes a gravidade. FAT é Mi, que é força de atrito, vezes a normal. E aqui, massa vezes aceleração em V, né? Na vertical. Vamos lá. Nesse caso aqui, G é 10, aí vai ficar 10M aqui, ó. 10M. Menos. Mi ele deu, que é 0,3. E a normal, nesse caso, ó, olha a normal aqui aparecendo. Ó, a normal nesse caso aqui, ó. A gente já sabia que o normal é igual a quanto? A 2M, né? Então vamos substituir aqui, ó. 0,3 vezes 2M, que é igual a M vezes a aceleração na vertical. Veja que eu tenho um M, ó, eu tenho um M aqui, aqui e aqui. Posso dividir tudo por M, né? Aí vai cancelar os M, ó. M com M com M. Aí vai ficar aqui, ó, 10, aqui ficou 10, menos 0,3 vezes 2 dá 0,6, que é igual a AV, que é a aceleração na vertical. 10 menos 0,6 dá quanto? Dá 9. 10 menos 0,6 dá 9,4, né? Então, a minha aceleração aqui, ó, na vertical, é igual a 9,4 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, ó, a gente acha a aceleração que ele está querendo, né? A aceleração na vertical ali, amiguinho. A aceleração na vertical. Certo? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta qual é? A letra B, né? Letra B aqui, ó. Tranquilo? Beleza, questão legal essa, né? Questão legal aí da Universidade de Santa Casa, São Paulo, 2020. Beleza? Então tá aí a questão 5, copie, que tem mais aí. Vamos lá, gente, vamos lá. Até agora, tudo tranquilo. Vamos fazer mais questões nessa revisão de dinâmica. Vamos lá.